Capítulo 2 Início controlado. Beltrão retornou aos Estados Unidos, pois tinha várias casas para serem construídas, e sua mulher estava impaciente por sua volta. Lindsay era do tipo frágil e dizia que sua vida só tinha sentido quando Beltrão estava por perto. Ela era totalmente dependente dele, mas recusava-se a tirar os pés da América e viajar ao Brasil. Mas, mais tarde, esta personalidade frágil se revelará o oposto. Lindsay era filha única de criadores de gado por lá. De família tradicional, mantinha os valores herdados dos pais e não pretendia mudá-los facilmente. Beltrão e Lindsay viviam em busca de dinheiro e poder, ambos se completavam. Kiral também tinha uma namorada. Não sei como ele conseguia manter essa relação, trabalhar duro em um restaurante e ainda pensar em projetar uma máquina do tempo. Digo isso, pois, depois de conhecê-la, percebi o quanto ela era do tipo dominadora. Esta relação do Kiral com ela era meio estranha. Ela era o oposto do Kiral, não gostava de leitura, fora sempre muito mal nos estudos, e segundo o próprio Kiral, queria ter dinheiro sem se esforçar muito. Eu, pessoalmente, não falava nada, mas achava, no mínimo, exótica essa relação. Lumenírico era o mais escroto de todos. Não se importava com a aparência. Às vezes, passava 3 dias sem tomar banho. Gostava dos livros de Lenin e Marx, dizia que o comunismo ganharia a luta. Nas competições que assistia pela televisão, torcia pelos países da Cortina de Ferro, especialmente pelos atletas da União Soviética. Mas, no fundo, o coração era verde-amarelo. Não tinha namorada fixa. Que mulher suportaria aquele mau hálito constante? Só conseguia uma amiga, hora ou outra, pagando alguns cruzeiros que seu pai, aposentado, lhe arrumava para ir ao cinema. Lumenílico, a propósito, era igual ao seu pai. Desapegado aos bens materiais, mais um gênio da matemática, dom que herdou de sua mãe, falecida há 5 anos. Dizem que a morte de sua mãe o abalou profundamente. O seu pai, ao contrário, continuou o mesmo. Arrumou outra mulher, mas mantinha-se um trabalhador pontual e com a mesma honestidade. Lumenílico herdou o gênio da mãe e o caráter do pai. Voltando ao nosso projeto. Com o dinheiro em mãos e a equipe formada, começamos a trabalhar. Eu, de cara, assumi a coordenação de tudo. Mantive minhas aulas de física e consegui algumas para o Kiral e o Lumenílico, sendo que o Kiral pediu demissão do restaurante onde trabalhava. Alugamos um galpão de uma antiga fábrica que havia fechado. Limpamos tudo e trouxemos mesas, cadeiras e religamos a energia e a água. Decidimos que lá mesmo seria nosso dormitório. A ideia era trabalhar por muitas horas e tentar recuperar o tempo perdido. Como havia conseguido aulas particulares para os dois, Kiral e Lumenílico, reservei um espaço no galpão para essa finalidade. Beltrão, com certeza, não toparia dormir ali quando viesse ao Brasil, mas mesmo assim compramos uma cama para ele. Na nossa primeira noite no local, aconteceu de a namorada do Kiral ir visitá-lo, pois o mesmo já havia dado o endereço. Lumenílico não era confiável nestes momentos, o que gerou ciúmes por parte do Kiral. Digo que não foi fácil segurar estes dois diante desses encontros. Pedi ao Kiral que não a trouxesse mais ao galpão, pois a presença dela ali desviava nossa atenção, e ele mesmo, com relutância, atendeu ao meu pedido. Conviver com o Lumenílico também não era fácil. Tinha crises de raiva, e o seu quarto era uma bagunça só. Suas anotações ficavam jogadas pelo chão e só ele é que entendia o significado daqueles números. Percebi que para manter a ordem seria necessário ser mais duro com eles, deixar de ser o paizão dos dois para ser o patrão de ambos, pois, afinal de contas, o dinheiro que os mantinha ali vinha, em parte, do meu salário. O pai do Lumenílico não dava dinheiro a ele constantemente, às vezes, eles não se falavam por meses a fio. Estabeleci regras de convivência e depois metas a serem cumpridas. As anotações e cálculos matemáticos deveriam ser anotados no quadro negro e debatidos em todo fim de tarde. Após os debates, eu ficava revendo tudo, o Lumenílico ia dar uma volta na rua, e o Kiral seguia para a faculdade, pois ainda não terminara o curso. O Beltrão, às vezes, me ligava, mas não me cobrava resultados.
Só queria saber como as coisas estavam indo. Percebi que Beltrão, indiretamente, me passará o controle da situação. E mais, deu-me sinais claros de que, se precisasse de mais dinheiro, ele não hesitaria em arrumar. Beltrão entendeu que ciência não tem rótulo de validade, mas uma receita a ser seguida. O tempo pode ser fator determinante para se chegar ao sucesso ou ao fracasso. Nas noites em meu quarto, ficava pensando em como pagar o Beltrão em caso de fracasso. Lumenílico e Quirau eram bons em cálculo, mas para finanças não tinham um mínimo traquejo. Quando assumi a coordenação deste projeto, visualizei sucesso e progresso e compartilhava com Beltrão os lucros advindos deste, mas tinha sempre os pés bem plantados no chão. Eu tinha uma carta na manga que nenhum dos três sabia: o projeto daquela arma cujo potencial comprador fora morto e cujo dinheiro eu não havia posto minhas mãos. Com certeza, se aquele assassinato não tivesse acontecido e eu tivesse conseguido pegar o dinheiro, não teria dado atenção a um garçom que usava gravatinha borboleta e que falava de máquina do tempo. Teria caído fora e viajado para o Chile rever minha família. Mas, como nada disso aconteceu, fiz parceria com dois malucos e um tio Patinhas do ramo da construção civil. Mas o projeto da arma estava bem guardado, e, para pagar o Beltrão em caso de fracasso, eu o passaria a ele. Na verdade, não queria uma coisa nem outra. Quando juntei esta turma, o fiz pensando somente no sucesso, nem que para isso tivesse que ler O Príncipe de Maquiavel e ser seu discípulo, no que tange aos fins que justificam os meios. Ah, uma parte que ia me esquecendo de mencionar: a comida que consumíamos vinha da escola onde eu lecionava. Lá, diariamente, sobrava muita comida. A escola de Granfino era assim: as crianças não levavam lanche de casa. Os pais pagavam um pouco a mais para ter essa comodidade. O cardápio era variado, tudo do bom e do melhor serviam aqueles moleques. Como não tinham muito controle sobre a quantidade e gostavam de aparentar fartura, desperdício não era algo com que se preocupar. Afinal, muitos filhos de pais militares estudavam ali. Todos os professores levavam sobras para casa e as cozinheiras também o faziam. Somente os diretores mantinham a discrição, e os donos da escola toleravam a situação. Ziba, professor de química, deixava minha parte das sobras em casa. Ele tinha um Fusca, e o seu caminho de volta para sua residência passava pela Rua do Galpão. Eu não ia de carona, sempre tinha um lugar para ir depois do expediente de trabalho. Ora dava uma passada no carrinho de cachorro-quente do Toscano, um italiano que viera para o Brasil quando criança, ora ia tomar um suco de frutas na quitanda da Tuca. Uma garota de origem russa que ajudava a mãe acamada a comprar remédios e tocar a vida em terras tupiniquins. Tuca foi o apelido que dei a ela. Seu verdadeiro nome era Constantina. Sua família era do Turcomenistão, donde veio o apelido Tuca. Toda quinta-feira, dava uma passada por lá e acabava ajudando em alguma coisa. Tanto ela quanto sua mãe gostavam muito de mim. Naquela casa que também funcionava como loja de quitutes, moravam somente ela e sua mãe já idosa. Eu ficava lá com elas até tarde da noite, tinha vezes que acabava adormecendo e ficando por lá. Ajudava nas despesas da casa, elas não gastavam muito. Tinham uma vida modesta. Susana e eu conhecíamos há muito tempo aquela pequena família. Tuca era amiga de Susana e se davam muito bem. Quando retornava ao galpão, ia analisar o que Quirau e Lumenílico haviam feito em relação ao nosso projeto. Recalculava tudo e, na dúvida, checava novamente. Tomava um banho, comia o resto da comida da escola, pois os dois comilões não deixavam muita comida para mim, dormia e, no outro dia, o batente recomeçava. No fundo, sabia que aqueles dias passariam, por mais difíceis que fossem, mas num mar de dificuldades alguma coisa boa surgiria e, no fim de tudo, olharíamos para trás e diríamos: valeu a pena.